Olá pessoal, eu me chamo Jorge e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Gente, é o seguinte, eu acabei de assistir a primeira temporada do The Witcher, né? Eu já tinha ouvido falar da série, né? Ela já estreou há algum tempo na Netflix, mas eu não tinha ainda terminado de assistir essa primeira temporada, então eu assisti toda e eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre ela, tá? Bom, o The Witcher, né, que é o bruxo, né, que é a história do bruxo, ela deriva da criação de um romancista polonês chamado Andrzej Sapkowski. Eu acho que é mais ou menos essa a pronúncia. E ele fez muito sucesso com os livros. Então a CD Projekt Red, que é uma indústria de videogame, comprou dele os direitos de trabalhar com o personagem. Então ele surge realmente no videogame, né? Só que como essas mídias elas ficam o tempo inteiro se mesclando, se misturando e derivando, migrando umas para as outras, então o que acontece? A gente tem história em quadrinho que virou filme, tem filme que virou história em quadrinho, tem game que virou filme, tem game que virou desenho animado, né? Tem desenho animado que virou filme, filme que virou game. Então acontece aí essa mistura, né, na cultura pop. Então os games fizeram muito sucesso também e acabou então virando história em quadrinhos, tá? Também tem os quadrinhos do The Witcher. E agora ela aterrissou na Netflix como uma série que mistura drama, fantasia, aventura, ação, nos moldes do uma mistura de Game of Thrones com Conan o Bárbaro e o Senhor dos Anéis, né? Então assim, todos esses elementos da fantasia, duendes, elfos, dragões, eles estão presentes no The Witcher, né? E inclusive a história se passa numa, assim, a gente não tem uma definição exatamente da época, mas é muito ali na Idade Média, né? A gente percebe que é por ali que ela acontece. Claro, em reinos fictícios que nunca existiram. E a trama, a história fala de um bruxo, que é o Geralt. E ele é interpretado pelo astro Henry Cavill, que ficou muito famoso, porque foi ele que interpretou o Superman, o Homem de Aço, naquela superprodução do Zack Snyder. Então o Henry Cavill, ele é o bruxo, que quando criança, ele foi abandonado pela mãe na porta de um bruxo. Esse bruxo, então, submete a ele a alguns experimentos, poções, né? E que, inclusive, já tinha tirado a vida de outras crianças que não suportaram, que não conseguiram absorver bem essas poções, esses ritos iniciais aí. Muitas crianças morreram, mas ele consegue, ele sobrevive, e aí ele sofre o que os supersticiosos, o que o povo local chama de mutação. Ele é uma espécie de mutante. Então ele tem alguns poderes, né, que ainda são, nessa primeira temporada a gente já consegue visualizar alguns, né? Ele tem uma recuperação mais rápida do que as pessoas e tal. E ele é mais forte também do que os seres humanos, além de ser um exímio mestre da espada. O que também define a série como sendo aquela modalidade de filme ou de história que a gente chama de espada e magia, não é? Que é o gênero do Conan, o Bárbaro.
E aí, em suas andanças, em suas viagens, em suas aventuras, ele se torna um matador de monstros. Gente, ele enfrenta todo tipo de monstro. E olha assim, são criaturas apavorantes que a gente vê na série. E ele se torna um célebre matador desses monstros e trabalha como mercenário, não é? Nessas aldeias, nesses lugares, nesses reinos que estão infestados por essas criaturas. Então ele trabalha por dinheiro e ele sai ao encalço e na captura e execução dessas criaturas. Acontece que numa dessas ocasiões ele vai se ver preso a um compromisso que significa exatamente o quê? Né? Uma princesa vai nascer e ele se torna responsável pela segurança dessa princesa, tá? Essa princesa é a princesa Ciri. Acontece que a história, ela começa assim, ela não segue uma ordem cronológica exatamente, não. A gente vê a história da Ciri adolescente, quando o reino dela é então invadido e destruído, e ela foge, que a rainha, a avó dela, diz a ela que ela tem que procurar ele, o Geralt, que ele é que é o protetor dela. E a história também se passa num momento, ele vivendo essas aventuras, antes, né, desse episódio já da princesa crescida. Então ela se passa antes do nascimento da princesa e durante esse período em que a princesa já cresceu e que o reino foi destruído e que ela sai então à procura do guardião prometido dela, que é o Geralt. E nessas aventuras também ele vai conhecer uma feiticeira que é Yennefer. A Yennefer, ela nasceu com uma deformidade, ela era corcunda, né? Tinha um rosto deformado, mas existia nela uma energia mágica muito poderosa. Então ela é comprada por uma feiticeira, né? Uma ordem de feiticeiros, e ela é treinada. Então ela também se submete a uma cirurgia mística em que essas deformidades são corrigidas. Mas, em contrapartida, ela perde o direito da maternidade, ela nunca mais vai poder ser mãe. Então ela sai por esses reinos porque ela quer recuperar essa maternidade. Ela mudou de ideia, né? Ela se arrependeu e ela quer um dia ser mãe. E aí ela se encontra aí com o bruxo e vai existir entre eles aí um forte sentimento. O que contradiz uma das coisas que caracteriza a natureza dele, do bruxo. Porque o que as pessoas dizem é que ele é isento de sentimentos. Mas nessa primeira temporada a gente vai ver que isso não é bem verdade. Nem tudo que se fala sobre os bruxos é verdade, porque ele nutre por ela um grande sentimento. O fato é que esses três personagens, tanto Geralt quanto a Yennefer e a Ciri, eles estão conectados, tá? Ou seja, o destino deles está ligado, entendeu? E aí, não vou dar spoiler, essa é só um breve resumo do que se trata a trama. E aí vocês se preparem para todo tipo de ação, é uma série violenta, com uma forte carga erótica, né? A gente tem grandes momentos de luta e de guerreiros poderosos, de machos alfas, né, se degladiando ali, e lindas mulheres. Então, assim, eu recomendo a série, tá? Eu já estou curioso para assistir a segunda temporada, né, que deve vir só ano que vem, até porque houve um atraso por conta da pandemia que a gente está vivendo, do coronavírus, não é?
E isso vai atrasar um pouco a produção da segunda temporada. Mas eu estou muito curioso, estou muito afim. E eu recomendo para vocês, gente. Assistam, porque vale a pena, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Como de hábito, peço um like para mim, peço que se inscrevam no meu canal e que façam aquele breve comentário. Muito obrigado, gente, pela atenção. E como eu sempre digo, a gente se vê, tá? Tchau.